Imagine que você acorda um dia e percebe que o mundo decidiu que você não existe mais. Não porque você morreu, não porque fez algo errado, mas simplesmente porque as pessoas certas optaram, com toda a elegância de quem sabe usar o sorriso como faca, que você havia se tornado inconveniente, que o melhor a fazer com você era te mandar para longe, para algum lugar tão frio e tão esquecido, que você acabaria acreditando que merecia estar ali. Isso foi o que fizeram com Serafina von Aldenmoor em Viena, no outono de 1863. Uma mulher de 31 anos, duquesa por casamento, exilada por conveniência, enviada para administrar uma propriedade remota no fim do mundo, porque a corte havia decidido que ela era, nas palavras delicadas da arquiduquesa Margarete von Schiller, uma encargo inconveniente. O que eles não calcularam foi o seguinte: às vezes, o exílio não destrói uma pessoa. Às vezes, ele a revela. E quando Serafina voltou a Viena 9 anos depois, não era a mesma mulher que eles haviam descartado. Era algo que a corte inteira, com toda a sua pompa e maquinação, jamais aprendeu a reconhecer a tempo. Uma mulher que conhecia o próprio valor. Me conta de onde você está ouvindo essa história hoje e me diz, alguma vez você já sentiu que foi descartado antes de ter a chance de provar o que vale? Viena, no outono de 1863, era uma cidade que acreditava ser o centro do mundo. E talvez tivesse razão. A capital do Império Austro-Húngaro erguia-se como uma catedral de pedra e ambição. Suas fachadas barrocas banhadas por uma luz dourada que, naquela estação, transformava cada rua num quadro de pintor. Os grandes bulevares eram varridos de folhas cor de ferrugem e âmbar que o vento esparramava em redemoinhos sobre o empedrado. As carruagens passavam com um ritmo constante, os cascos dos cavalos percutindo um compasso familiar, como se a cidade respirasse por eles. As vitrines das lojas exibiam tecidos franceses e perfumes importados. Os cafés transbordavam de conversas em alemão, húngaro e italiano, línguas que se entrelaçavam no ar frio com o aroma do café e da fumaça de charuto. Por baixo de toda essa grandiosidade, porém, Viena guardava seus venenos com a mesma eficiência com que guardava seus tesouros. As conversas nos salões imperiais não eram apenas conversas, eram transações. Os sorrisos nas recepções de gala não eram alegria, eram estratégia. E as mulheres que circulavam por aqueles corredores dourados sabiam, desde muito cedo, que o preço de existir naquele mundo era aprender a sorrir enquanto o chão desaparecia sob seus pés. Serafina von Aldenmoor havia aprendido essa lição da pior maneira possível. Ela tinha 31 anos naquele outono e já carregava a maturidade irregular de quem envelhece mais depressa do que o calendário sugere. Alta para os padrões da época, de porte naturalmente ereto que parecia uma declaração mesmo quando era apenas postura, Serafina chamava a atenção não pela beleza convencional que os salões de Viena celebravam, mas por algo mais difícil de nomear. Uma presença, uma solidez, como se ela ocupasse o espaço de forma completa e deliberada, sem pedir licença e sem pedir desculpas. Seu cabelo era de um castanho avermelhado intenso, quase cor de mogno à luz de vela, sempre preso num coque severo e impecável que tentava, com êxito apenas parcial, conter os fios rebeldes que escapavam nas têmporas e emolduravam seu rosto com uma suavidade que ela mesma não percebia. Os olhos eram a sua característica mais desconcertante, âmbar escuro, cor de mel antigo guardado em pote de cristal. Olhos que não se desviavam facilmente e que carregavam uma profundidade que fazia as pessoas se sentirem, ao mesmo tempo, vistas e examinadas. Ao longo da bochecha direita, desde a maçã do rosto até quase a linha da mandíbula, estendia-se uma marca de nascença cor de vinho envelhecido, fina como uma pétala caída, suave nos contornos,
mas impossível de ignorar numa sociedade que media o valor de uma mulher em milímetros de pele perfeita. A família von Aldenmoor havia tratado aquela marca como tratava todo o resto que não se encaixava no padrão, como vergonha. Os mais supersticiosos da corte a chamavam de sinal de má fortuna. Serafina, ao longo dos anos, havia aprendido uma coisa sobre aquela marca. Ela revelava, com perfeita precisão, quem valia a pena ter por perto. Os que a encaravam com desconforto ou desvio rápido de olhos diziam naquele gesto tudo o que ela precisava saber sobre eles. Os raros que simplesmente a viam, sem drama nenhum, como parte de um rosto, eram os únicos dignos de sua atenção. Vestia-se em tons que a corte associava ao campo e ao esquecimento. Terracota queimada, mostarda escura, verde floresta profundo, tecidos de boa qualidade, mas de corte austero, sem os rendados e bordados que adornavam as outras mulheres dos salões. Não era pobreza, era escolha. Ou talvez fosse o contrário disso, uma recusa silenciosa de competir num jogo cujas regras ela havia parado de aceitar. O casamento com o duque Ernst von Aldenmoor havia sido, para usar a expressão que a corte usava sem constrangimento, conveniente. Ernst era 22 anos mais velho que ela, um homem de caráter razoável e saúde frágil que a tratava com respeito distraído. O tipo de respeito que se concede a um objeto estimado, mas não a uma pessoa de quem se espera profundidade. 3 anos de casamento, então Ernst morreu de uma infecção que atacou o coração no inverno de 1860, deixando Serafina viúva, sem filhos e num vácuo de poder que os outros logo se apressaram a preencher. A arquiduquesa Margaret von Schiller havia esperado exatamente esse momento. Margaret tinha 62 anos e a beleza severa das mulheres que não se permitem fragilidades. Seus cabelos, inteiramente brancos e sempre ondulados com precisão quase matemática, eram cobertos por arranjos elaborados de renda e fios de pérola. Vestia-se invariavelmente em sedas de tons frios, azul pálida, cinza névoa, branco amarfado, sobre as quais repousavam camafeus antigos e colares de pérola que eram, de fato, declarações de território. Seu rosto era belo ainda, de uma beleza que os anos haviam enrijecido em vez de apagar, e seus olhos negros possuíam aquela qualidade perturbadora de parecerem calcular tudo o que viam. Pesos, valores, utilidades e riscos, com a precisão desapaixonada de um comerciante de pedras preciosas. Quando falava, nunca elevava a voz, não precisava. As pessoas se inclinavam para ouvir, e esse movimento de inclinação, em si, já era uma pequena vitória que ela colecionava sem esforço aparente. Margaret era madrinha do falecido duque e administrava, de forma completamente informal, mas completamente efetiva, os rendimentos das propriedades von Aldenmoor desde que Ernst havia adoecido. Era um arranjo que convinha a todos, ou melhor, que convinha a ela e que ninguém havia examinado de perto o suficiente para questionar. Com a morte de Ernst, Serafina tornava-se um problema de ordem prática. Uma viúva jovem, inteligente e sem herdeiros, que se ficasse em Viena, poderia eventualmente querer entender para onde iam as rendas das propriedades. Essa possibilidade era inaceitável. Margaret não agiu com raiva, agiu com cirurgia. Nos salões da capital, começou a plantar com aquela voz baixa e aquele sorriso de camafeu as sementes certas. A pobre Serafina está tão abalada, uma viuvez tão precoce, sem filhos para confortá-la. Uma pausa calculada. E aquela marca, coitada. Dizem que trouxe má fortuna ao duque, mas eu nunca acreditei em superstições, claro. Outra pausa. O que ela precisa é de paz, ar puro, distância das crueldades de Viena. Os lenços subiam aos rostos, as cabeças concordavam. A narrativa se consolidava como consolidam todas as narrativas que as pessoas querem acreditar.
rapidamente e sem atrito. Hartenburg, uma propriedade nos confins da Morávia, a 3 dias de viagem da capital, foi o destino escolhido. Terra de invernos que duravam 6 meses, de verões breves e silenciosos, de camponeses que nunca haviam visto uma duquesa e de estradas que a neve apagava por semanas inteiras. A corte presumiu que Serafina envelheceria ali, esquecida até de si mesma, e morreria discreta e conveniente, sem deixar perguntas incômodas para trás. Serafina partiu para Hartenburg num dia de outubro, com 2 malas, uma caixa de livros e a expressão de alguém que ainda não sabe se o que sente é derrota ou alívio. Os primeiros meses em Hartenburg foram os mais difíceis, não pela solidão, ou não apenas por ela. Era outra coisa, mais difícil de nomear. A sensação de que o chão havia sumido e que ela precisava, antes de qualquer coisa, aprender a ficar de pé numa superfície diferente, cujas leis ela ainda não conhecia. Viena tinha suas regras, suas crueldades elegantes e suas recompensas previsíveis. Hartenburg tinha outra gramática inteiramente. A propriedade era maior do que ela esperava e estava num estado de abandono que a indignou antes de inspirá-la. O casarão principal, construído no século anterior, tinha paredes sólidas, mas teto com goteiras, janelas que não fechavam completamente e um sistema de aquecimento que dependia de fogões a lenha espalhados por cômodos que o vento penetrava sem pedir licença. Os celeiros estavam em ruínas parciais. As contas eram um desastre. Dívidas com fornecedores locais, salários atrasados, contratos renegociados tão desfavoravelmente que pareciam projetados para sangrar a propriedade de forma lenta e sistemática. Serafina chorou à noite nos primeiros meses. Chorou com a porta trancada e a vela apagada, chorando o tipo de choro que não pede plateia. O choro de quem está inventariando perdas. O casamento que nunca foi o que poderia ter sido. O filho que nunca veio. A cidade que a usou e descartou. O futuro que parecera, por um breve e ilusório momento, conter promessas. De dia, trabalhava. Aprendeu sobre o barro de março que prendia as rodas das carroças, sobre a diferença entre a colheita de centeio e a de trigo, e o que cada solo da propriedade comportava melhor. Sobre como tratar com os camponeses, não com a condescendência paternalista que a corte chamava de bondade, mas com o respeito direto de quem precisa genuinamente do conhecimento do outro. Os trabalhadores de Hartenburg a observaram, nos primeiros meses, com a desconfiança cautelosa que reservavam a qualquer novidade vinda de Viena. Uma duquesa com botas enlameadas era uma anomalia que eles não sabiam classificar. Uma duquesa que perguntava por que determinado campo rendia menos e depois ouvia a resposta de verdade e depois agia de acordo com o que havia ouvido. Isso era outra coisa completamente diferente. O respeito que passaram a lhe conceder não era o respeito que se dá a um título. Era o respeito que se dá a uma pessoa que prova, com as próprias mãos, que merece estar onde está. Em 2 anos, as dívidas estavam quitadas. Em 3, a propriedade operava com lucro pela primeira vez em uma geração. Em 5, Serafina havia reorganizado completamente o sistema de arrendamentos, negociado novos contratos com compradores na cidade de Brno e iniciado a construção de uma escola informal para os filhos dos trabalhadores. Uma sala de tábuas e argamassa onde ela mesma ensinava, 2 vezes por semana, leitura e aritmética básica para crianças que nunca haviam imaginado que aquelas coisas pudessem ser acessíveis a elas. Em 7 anos, Hartenburg era uma das propriedades mais produtivas da região da Morávia. E o nome de Serafina von Aldenmoor começou lentamente a circular em documentos oficiais do Ministério Imperial. Primeiro como uma nota de rodapé numa análise de produção agrícola regional.
depois como referência numa correspondência entre administradores, depois em tons de confusa admiração num relatório que chegou no outono de 1870 à mesa de um funcionário ministerial de Viena. Naquele mesmo outono, ela estava supervisionando a construção do aqueduto. Era um projeto que havia levado 3 anos de planejamento. Um sistema de canais que traria água de uma nascente nas colinas até os campos do lado leste da propriedade, eliminando a dependência das chuvas irregulares que tornavam aquele trecho improdutivo. Serafina havia contratado um engenheiro de Brno, estudado os projetos com ele durante meses, feito os cálculos ela mesma por 3 vezes antes de aprovar cada etapa. Era de longe a obra mais complexa que Hartenberg havia recebido em décadas, e ela acompanhava cada fase com o tipo de atenção que não se delega, botas nos pés, sem luvas, caderno na mão, fazendo perguntas que os engenheiros a princípio respondiam com a paciência de quem explica para a criança, e depois passaram a responder com o respeito de quem discute com um par. Foi nesse contexto que Maximilian Fürst von Reutten chegou a Hartenburg no outono de 1871. Ele apareceu numa manhã de setembro, quando a luz ainda era rasante e dourada sobre os campos, e Serafina estava discutindo com o engenheiro-chefe a inclinação de um dos canais secundários. Ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando pela estrada principal e não virou a cabeça de imediato. Havia aprendido nos anos de Hartenburg que o trabalho não esperava por visitas. Quando finalmente se virou, ele já havia descido do cavalo. Maximilian tinha 40 anos e carregava-os com a postura de alguém que foi moldado pela disciplina muito cedo e depois teve essa disciplina temperada por alguma experiência que o ensinou, a custo, que rigidez e força não são a mesma coisa. Era alto, de ombros largos, que o capote de viagem de lã cinza-carvão acentuava, e sua forma de ficar parado tinha algo de militar, os pés ligeiramente afastados, as mãos unidas nas costas, atenuado por uma leve cocheira no pé esquerdo que, percebeu Serafina, ele claramente havia treinado para minimizar, mas que ainda era visível quando caminhava sobre terreno irregular. O cabelo era negro, com fios de prata pronunciados nas têmporas, e estava levemente despenteado pela viagem, o que contrastava de forma desconcertante com o resto da aparência meticulosa. Seus olhos eram de um cinza esverdeado que mudava conforme a incidência da luz, esverdeados à sombra, quase prateados ao sol. E quando ele a localizou entre os trabalhadores e se aproximou, havia naquele olhar não a condescendência automática que ela havia aprendido a esperar de homens com títulos e cargos ministeriais, mas algo mais próximo de avaliação genuína, o olhar de quem está tentando entender o que vê, não confirmar o que já presumia. Senhora von Aldenmoor. A voz era grave, de timbre contido, sem o floreio verbal que os homens de Viena usavam como ornamento. Sou Maximilian von Reutten, do Ministério Imperial de Propriedades Nobres. Fui designado para a inspeção de rotina desta propriedade. Serafina o olhou por um momento. Depois devolveu o olhar para o caderno que tinha na mão, marcou algo com o lápis e então fechou o caderno e o encarou de frente, sem o rebaixamento instintivo do olhar, sem o sorriso de recepção que as mulheres aprendiam a usar como armadura cortês. A inspeção deveria ter acontecido há 3 anos, disse ela. Estou disponível após o meio-dia. Por enquanto, o senhor pode aguardar no casarão ou acompanhar o trabalho aqui, como preferir. Maximilian ficou em silêncio por um momento. Depois, para surpresa de todo o canteiro de obras, ele disse: vou acompanhar, se não for inconveniente. E ficou. A inspeção, que levaria 2 dias, estendeu-se por 1 semana inteira. Serafina desconfiou desde o primeiro dia. Desconfiar havia se tornado um reflexo, uma segunda natureza desenvolvida pela necessidade.
Tudo que vinha de Viena carregava, na sua experiência, a possibilidade de ser uma armadilha com sorriso de presente. Recebeu Maximilian com cortesia fria e distância calculada, respondendo suas perguntas com a precisão de quem conhece profundamente os próprios números e não teme nenhuma auditoria, mas oferecendo exatamente o que era perguntado e nada mais. O que ela não esperava era que ele perguntasse coisas que ninguém havia perguntado antes. Não apenas os números de produção e os valores dos contratos. Esses qualquer inspetor perguntaria. Ele quis saber como ela havia decidido qual cultura plantar em cada trecho de terra. Por que o sistema de arrendamentos que adotou diferia do padrão da região? O que havia pensado antes de iniciar o projeto do aqueduto, as alternativas que considerara e por que as descartara. Perguntou com atenção genuína, sem a condescendência de quem aguarda a resposta para então corrigi-la, sem o brilho de quem está procurando o erro. Ouvia de verdade. Não o tipo de ouvir que é apenas esperar a vez de falar, mas o tipo raro e desconcertante de ouvir que inclui fazer perguntas de acompanhamento que só fazem sentido se você de fato processou o que acabou de escutar. Serafina encontrou-se contra a própria vontade, explicando mais do que planejava, mostrando o caderno de anotações que havia desenvolvido ao longo dos anos. Um sistema próprio de registro de dados de solo, clima e produção que ela havia criado por pura necessidade, e que, ao ver nos olhos dele o momento de reconhecimento genuíno, percebeu pela primeira vez que talvez fosse algo mais do que uma solução caseira para um problema caseiro. A cena que quebrou a resistência dela aconteceu na quinta-feira da primeira semana, numa tarde de chuva fina e persistente que tornava o ar da Morávia cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Serafina estava no escritório revendo correspondência quando o criado lhe informou que o Sr. von Reuten havia pedido permissão para usar a biblioteca. Ela deu permissão sem pensar muito. 2 horas depois, passando pelo corredor, empurrou a porta entreaberta da biblioteca e o encontrou de pé junto à janela mais alta, com um dos tratados de agronomia que ela havia adquirido em Brno, aberto na mão. Um volume pesado, encadernado em couro castanho, com as margens tomadas pelas anotações que ela havia acrescentado ao longo de 3 anos de aplicação prática dos princípios teóricos do livro. Notas em sua letra miúda e precisa, às vezes discordando do autor, às vezes expandindo a teoria com observações específicas das condições de solo e clima da Morávia. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Depois, levantou o livro com uma expressão que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era surpresa exatamente, era algo mais próximo de descoberta. Estas anotações são suas? São. Ela aguardou o comentário de espanto paternalista, a variação elegante do que inesperado para uma mulher. Maximilian baixou o livro novamente e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse terminando de processar algo. Você deveria ter publicado isso. Serafina precisou virar o rosto. Não porque fosse chorar, mas porque 5 palavras ditas sem cerimônia, sem floreio, sem qualquer intenção de impressionar. 5 palavras que simplesmente reconheciam o valor do que era dela. Haviam feito algo com ela que anos de esforço, e anos de isolamento, e anos de provar o próprio valor para estranhos que nunca pediriam desculpas, não haviam conseguido fazer. Haviam atravessado a armadura. Ela se recompôs em segundos. Voltou o rosto para ele. O Ministério Imperial não costuma publicar tratados de gestão agrícola escritos por viúvas inconvenientes, disse ela. E havia naquela frase tanto de amargura quanto de ironia que era impossível separar os dois. Maximilian a olhou por um longo momento. Não costumava, disse ele. As coisas mudam. Ela não respondeu. Mas não saiu da biblioteca. Ficaram ali por outra hora.
na penumbra da tarde chuvosa, ele fazendo perguntas sobre as anotações do tratado e ela respondendo, às vezes com precisão técnica, às vezes com o tom de quem finalmente encontrou um interlocutor que não vai fingir que entende quando não entende e que não vai fingir que não entende quando entende. Falaram sobre grãos e irrigação e rotação de culturas. Falaram de forma oblíqua, mas inegável, sobre como é ser exilado de um mundo que te considerava ornamental e descobrir, na ausência de plateia, o que você é capaz de fazer. Quando o criado apareceu para anunciar o jantar, os dois se entreolharam com a expressão levemente surpresa de quem não percebeu que o tempo passou. Maximilian partiu no final da primeira semana. Voltou 3 meses depois, sob o pretexto de uma complementação de dados para o relatório ministerial, que enganava apenas os que desejavam ser enganados. A correspondência que se estabeleceu entre eles naquele intervalo era formalmente sobre a propriedade, relatórios, dados de produção, questões contratuais que precisavam de esclarecimento. Mas a formalidade foi se desgastando gradualmente, como a barra de giz, que vai ficando menor, sem que se perceba o momento exato em que começa a diminuir. As cartas ficaram mais longas. Os parágrafos técnicos foram cedendo espaço para outros parágrafos. Sobre um livro que ele havia lido, sobre um inverno particularmente brutal que ela estava enfrentando, sobre uma decisão difícil que ela estava considerando e que, de repente, tinha a estranha vontade de discutir com alguém antes de tomar. Serafina reconhecia o que estava acontecendo. Reconhecia e resistia, não por falta de sentimento, mas por excesso de memória. Havia sido descartada uma vez por um mundo que decidira que ela era conveniente quando precisava de alguém para preencher um papel e inconveniente quando esse papel deixou de existir. Não estava disposta a se fazer vulnerável para que isso se repetisse numa forma diferente, mas igualmente devastadora. Além disso, e isso a assombrava mais do que qualquer outra coisa, havia Viena. Havia a arquiduquesa Margarete. Havia toda a estrutura do poder imperial que havia, de forma muito elegante e muito eficiente, exilado Serafina von Aldemur, a 3 dias de distância da capital e presumido que o assunto estava encerrado. Margarete soube da segunda visita de Maximilian antes que Serafina pudesse ter sido informada de que a arquiduquesa sequer estava prestando atenção, porque Margarete estava sempre prestando atenção. Essa era a fonte do seu poder, essa vigilância constante e disfarçada que lhe permitia agir antes que os outros percebessem que havia algo para agir. Na semana seguinte à segunda visita de Maximilian, 5 cartas partiram de Viena para 5 famílias das mais influentes da capital, escritas com a caligrafia elegante e levemente inclinada, que era a assinatura inconfundível de Margarete. Cada carta era diferente nos detalhes, mas idêntica no veneno. Insinuações sobre irregularidades na gestão de Hartenburg que merecem investigação mais cuidadosa. Referências veladas a comportamento impróprio de uma viúva em posição de dependência imperial. Esta era a facada mais afiada. A sugestão de que o isolamento prolongado da Morávia havia produzido estados de espírito que suscitam preocupação genuína quanto à capacidade de julgamento da senhora von Aldemur. Não assinou as cartas com nome. Usou apenas o lacre de cera com o brasão von Schiller, que dizia tudo o que era necessário dizer. Não parou aí. Convocou ao seu salão, numa tarde de terça-feira que parecia casual, mas não era, o padre mais influente da diocese de Viena, um homem de 60 anos que devia a Margarete vários favores não declarados, e, sob o pretexto de uma conversa de caridade cristã, sugeriu que Serafina havia ficado demasiado isolada e que talvez necessitasse de orientação espiritual para processar adequadamente os desafios de sua situação.
O padre, igualmente incapaz de distinguir onde terminava a devoção e onde começava a obediência a Margarete, concordou em escrever a Serafina com uma visita de conforto pastoral, que era, na prática, um interrogatório velado disfarçado de bênção. Depois, num movimento ainda mais ousado, Margarete pediu audiência com um alto conselheiro ministerial e, com o tom preocupado de quem age apenas pelo bem público, sugeriu que a situação incomum do general von Reuten e da viúva von Aldenmoor poderia criar percepções problemáticas sobre a integridade das inspeções ministeriais. Isso era um aviso direto a Maximilian, entregue através de intermediário, com a elegância de quem nunca assina aquilo que pode fazer outros assinarem. Maximilian soube do aviso no mesmo dia. Sua resposta foi diferente do que Margarete havia calculado. Em vez de se distanciar de Serafina, que teria sido o movimento esperado, o movimento prudente, o movimento de um homem que prioriza a carreira sobre o princípio, Maximilian voltou ao seu escritório naquela tarde e trabalhou até a meia-noite. Quando terminou, tinha na mão um relatório de inspeção de Hartenburg, que era também, de forma meticulosa e documentada, uma das análises mais elogiosas de gestão de propriedade que o Ministério Imperial havia recebido nos últimos 20 anos. Cada dado estava verificado. Cada conclusão estava sustentada por 3 fontes independentes. Era um documento que dizia, em linguagem ministerial seca e irrefutável, que Hartenburg era um modelo de administração e que Serafina von Aldenmoor havia transformado uma propriedade em ruínas numa referência regional de produtividade e organização. Entregou o relatório pessoalmente ao ministro, com seu nome assinado em letras claras, sem intermediários, sem margem para interpretação. A tentativa de Margarete implodiu com o silêncio calculado de coisas que eram para durar e não duram. Mas ela não desistiu. As pessoas que constroem o poder sobre a destruição dos outros raramente desistem apenas porque um plano falhou. Simplesmente recalculam o ângulo de ataque. A carta chegou a Hartenburg numa manhã de novembro de 1871, com o selo imperial que Serafina não havia visto por anos. Ela ficou parada por um longo momento com o envelope na mão, sentindo o peso específico de envelopes que contêm coisas que vão mudar alguma coisa. Então abriu com os dedos firmes de quem aprendeu que adiar não diminui o conteúdo. O imperador Francisco José I convocava Serafina von Aldenmoor a se apresentar em Viena para uma audiência formal no inverno seguinte. Os relatórios contraditórios sobre Hartenburg haviam chegado à sua atenção. Tanto o relatório elogioso de von Reuten quanto as insinuações sobre irregularidades que Margarete havia plantado com maestria. E o imperador desejava clareza sobre a situação da propriedade e de sua administradora. A corte, quando soube, preparou-se para um espetáculo. 9 anos haviam passado desde que Serafina partira de Viena. Na memória dos salões, ela era uma figura quase lendária em sua obscuridade. A duquesa sem filhos, com a marca no rosto, enviada para a Morávia, onde, presumia-se, havia afundado na melancolia progressiva que o isolamento produz nos espíritos fracos. Que ela tivesse sido convocada ao palácio era uma anomalia. Que pudesse representar qualquer tipo de força era inconcebível. As apostas, nos chás de tarde e nas cartas de baralho dos salões eram todas no mesmo sentido. Seria uma humilhação educada, um encerramento formal. Serafina chegou a Viena num dia de dezembro, quando a neve havia cobrido as ruas com aquela brancura temporária que dura apenas enquanto ninguém passa. A cidade estava igual e irreconhecível ao mesmo tempo. As fachadas as mesmas, o ritmo das carruagens o mesmo, mas ela havia mudado de forma suficiente para ver aquela cidade com olhos que não eram mais os de quem a habitara.
Entrou no hotel onde ficaria, recusou as visitas sociais, que rapidamente se ofereceram assim que sua chegada foi conhecida, e passou os 2 dias anteriores à audiência revendo o dossiê que havia preparado ao longo de semanas, com a paciência de quem não tem pressa, mas tampouco vai desperdiçar a chance. O dossiê era uma obra de precisão. Anos de registros de Hartenburg, produção, contratos, comparativos com propriedades similares da região, cartas de autoridades locais, dados do ministério que ela havia obtido através de sua rede de contatos moraviana, tudo organizado em seções claras com numeração de página e índice. E na última seção, a mais delicada, a que havia custado mais tempo e mais cautela para reunir, uma série de documentos obtidos através de um advogado de Praga com quem ela trabalhava há anos e que havia, com metodologia cuidadosa, rastreado os rendimentos das propriedades von Aldenmoor ao longo de uma década. O que aqueles documentos mostravam, de forma irrefutável e com fontes identificadas, era que a arquiduquesa Margarete von Schiller havia desviado sistematicamente rendimentos das propriedades von Aldenmoor para contas de sua administração pessoal, não uma vez, não como erro, mas ao longo de mais de uma década, como prática estabelecida. Serafina não havia reunido esses documentos para se vingar. Havia reunido porque eram a verdade. E a verdade era o único argumento que ela estava disposta a usar. Na manhã da audiência, ela se vestiu com cuidado incomum. Um vestido de lã fina num verde musgo profundo, de corte limpo e sem ornamentos supérfluos, com um único broche de ônix escuro no colo. O cabelo no coque habitual, firme e impecável. A marca na bochecha exposta à luz, sem nenhum artifício para minimizá-la. Nenhum pó, nenhum véu estratégico. Como alguém que não tem mais nada a esconder, porque nunca teve nada a esconder. Quando entrou no salão imperial, o silêncio que se instalou não era o silêncio de recepção. Era o silêncio de quem não estava preparado para o que estava vendo. A corte havia esperado uma mulher dobrada pela solidão e pelos anos. Encontrou uma mulher que caminhava como se o mármore debaixo dos seus pés fosse um chão que ela havia construído ela mesma. Maximilian estava presente, numa posição discreta, junto à parede lateral, com a expressão contida de sempre. Quando seus olhos se encontraram por um instante, ele não sorriu, mas havia naquele olhar algo que ela reconheceu. A mesma tranquilidade de quem fez o que precisava fazer e aguarda o resultado sem medo. Margarete estava presente também no grupo das damas de posição, seu rosto uma composição perfeita de condescendência serena. Ela não esperava surpresas. Havia esperado a chegada de Serafina como quem espera o desfecho previsível de um jogo que jogou e ganhou muitas vezes. O imperador Francisco José I, 41 anos, com a barba característica e o olhar de quem aprendeu desde a infância que todo poder tem um preço, observou Serafina se aproximar com uma expressão que não era julgamento. Era avaliação. Serafina fez a reverência devida. Depois se ergueu. Vossa Majestade. Sua voz saiu clara, de volume adequado ao espaço, sem a fragilidade ansiosa e sem a veemência performática. Fui convocada para prestar esclarecimentos sobre a propriedade de Hartenburg. Trouxe o que me parece necessário para que Vossa Majestade forme um julgamento baseado em fatos. Entregou o dossiê ao conselheiro imperial, que o repassou ao imperador. Aguardou com as mãos unidas na frente do corpo enquanto ele folheava e depois passou a outros conselheiros, que folhearam com expressões progressivamente menos tranquilas. Quando chegou à última sessão, os documentos sobre os desvios, o silêncio no salão ficou de uma qualidade diferente. O tipo de silêncio que acontece quando algo que estava escondido subitamente fica visível demais para ser ignorado.
Esses documentos, disse o imperador depois de um longo momento, foram verificados. Foram verificados por um advogado de Praga com referências que incluo no anexo, disse Serafina, e posso apresentar os originais mediante solicitação formal. Ela então se virou, movimento calculado, não dramático, para o ponto do salão onde Margaret estava. Não com raiva, com algo mais definitivo que raiva, com calma. Vossa Majestade me enviou às terras esquecidas, esperando que eu me esquecesse de mim mesma, disse Serafina, a voz ainda firme, ainda clara. Descobri, em vez disso, o que sou capaz de fazer quando ninguém está olhando. O que aconteceu a seguir foi, segundo todos que estiveram presentes e depois descreveram, algo que não tinham visto em décadas de corte. Margaret von Schiller perdeu a compostura. Não de forma dramática, não era seu estilo, e até no momento de ruína, ela reteve o suficiente de si mesma para não cair em berreiros. Mas o rosto, sempre tão perfeitamente controlado, branqueou de uma forma que não era envelhecimento e não era luz. Era a face do poder que percebe que acabou. Os lábios se separaram levemente. Os olhos, aqueles olhos de ônix calculistas, perderam por um momento a nitidez de foco que sempre tinham. Ela alcançou o braço da dama ao lado, um gesto involuntário, brevíssimo, que ela imediatamente suprimiu, mas que o salão inteiro havia visto. Naquele dia, Maximilian von Reutten anunciou publicamente diante dos conselheiros imperiais e da corte reunida sua intenção de cortejar Serafina von Aldenmoor, não como ato de proteção, não como gesto de cavalaria, mas com as palavras exatas que ele escolheu, que Serafina recordaria por anos, porque ela é a pessoa mais capaz que conhecia em toda a minha vida. E seria um erro que eu não poderia me perdoar não dizer isso em voz alta no único lugar onde seria ouvido. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. Depois, por alguma razão que ninguém conseguiu explicar adequadamente depois, o próprio imperador Francisco José I disse: "Muito bem", e voltou para seus documentos. A arquiduquesa Margaret foi afastada de todos os cargos honorários nas semanas seguintes. Retirou-se para uma propriedade no campo húngaro, onde viveu seus anos finais numa quietude que não era paz. Era a quietude específica do isolamento imposto, o tipo que ela própria havia projetado para Serafina e que, pela ironia perfeita das coisas que às vezes acontecem no mundo, acabou se tornando seu próprio destino. Recebia poucas visitas. Sua correspondência, que havia sido o instrumento de tanto poder, foi minguando gradualmente até o silêncio. Morreu numa manhã de inverno de 1879, sem que os salões de Viena sentissem a ausência de forma notável, o que para alguém que havia dedicado toda a vida a ser indispensável, era a sentença mais cruel que o tempo poderia ter proferido. 10 primaveras haviam passado quando Serafina von Reutten, ela havia mantido ambos os sobrenomes, von Aldenmoor e von Reutten, não por indecisão, mas por escolha deliberada. Caminhava pelo pomar de Hartenburg, numa tarde de maio que cheirava a maçã em flor e terra aquecida. A propriedade havia se transformado mais uma vez. O casarão principal passara por uma reforma que preservou a solidez das paredes originais, enquanto substituía as goteiras e as janelas emperradas por algo funcional e belo. O jardim que ela havia plantado nos primeiros anos estava agora adulto. As roseiras chegavam à janela do segundo andar, e a lavanda que bordejava o caminho principal enchia o ar de uma fragrância que ela havia aprendido a associar com segurança. O aqueduto, concluído 2 anos depois da chegada de Maximilian, tinha agora uma placa de bronze discretamente instalada numa das colunas, com o texto que os camponeses da região haviam pedido que fosse gravado. Construído por Serafina von Aldenmoor. Água para os que ficaram. Ela tinha 48 anos. O cabelo havia ganhado fios de prata que ela não escondia.
e que contrastavam de forma que ela própria, em momentos de autoironia, chamava de digna com o castanho avermelhado que persistia. A marca na bochecha, que os anos de sol moraviano haviam dourado levemente nas bordas, era agora tão simplesmente parte do seu rosto quanto os olhos âmbar que seus filhos haviam herdado. Clara Âmbar, 8 anos, chamada pelo segundo nome com a frequência que o primeiro, vinha correndo pelo caminho de cascalho com a determinação específica das crianças que descobriram algo importante e precisam compartilhar imediatamente. Os cabelos soltos, do mesmo castanho avermelhado de Serafina, voavam atrás dela como uma bandeira. Os olhos, exatamente cor de mel antigo, brilhavam com a urgência da descoberta. Mãe, Ernest encontrou um ninho de pássaro no celeiro velho e disse que não ia me mostrar, mas eu fui ver mesmo assim e tem 3 ovos. Ernst Heinrich. Serafina chamou o nome de forma que não era repreensão, mas era clareza. O menino de 11 anos apareceu atrás da irmã com a expressão levemente travessa de quem sabia que havia errado, mas esperava negociar. Era o mais parecido com o pai. Os olhos cinza esverdeados, o cabelo escuro, a postura que tentava ser casual e saía como contida. Tinha, no entanto, a teimosia específica da mãe, a que não cede por pressão social, mas pode ser alcançada por argumento razoável. Eu ia mostrar, disse ele. Só estava esperando o momento certo. O momento certo para os ovos era hoje, disse Serafina, com a seriedade que não conseguia manter completamente, porque conhecia muito bem aquele rosto. Compartilhe com sua irmã o que encontrou. As descobertas importantes são mais valiosas divididas. Ernst Heinrich considerou isso por um momento pesando. Depois virou para Clara. Tá bom, vem ver. Eles saíram correndo juntos. Os gritos de Clara preenchendo o pomar com o tipo de som que Serafina havia, nos primeiros anos em Hartenburg, aprendido a querer sem saber que era isso o que faltava. Maximilian apareceu pela porta lateral do casarão com uma carta na mão e o olhar de quem acabou de ler algo que o ocupa. A leve cocheira que nos anos de Viena ele treinara para minimizar havia cessado de ser algo que qualquer um de ambos notava. Era simplesmente parte de como ele andava, como os fios brancos nas têmporas eram parte de como ele parecia. Ele estava com 51 anos e era, Serafina pensava às vezes, um homem que havia aprendido a envelhecer com a mesma honestidade com que havia aprendido a amar, sem calcular o custo da exposição. Carta do Ministério, disse ele, se aproximando. Querem que você apresente o modelo de gestão de Hartenburg na Conferência de Propriedades Imperiais em setembro. Serafina olhou para ele. A segunda vez este ano, disse ela. A segunda vez este ano, ele confirmou, sem o tom triunfante que teria cabido e que ele sabia que ela não precisava. Havia aprendido nos 10 anos de casamento que Serafina não precisava de triunfo anunciado. Precisava de reconhecimento honesto, que era coisa diferente. Ela olhou para o pomar, para os filhos que agora haviam desaparecido atrás do celeiro velho, para o aqueduto que podia ser avistado ao longe, para a placa de bronze que o sol da tarde dourava. Em Viena, nos meses que se seguiram à audiência imperial, ela havia fundado uma escola técnica para mulheres de posição reduzida, filhas de comerciantes falidos, viúvas sem herança, jovens que a sociedade havia classificado como sem futuro pela simples razão de terem nascido no lado errado de um arranjo financeiro. A escola havia começado com 15 alunas numa sala alugada próxima ao Prater. No ano seguinte, o governo imperial, após pressão discreta de Maximilian e competência escandalosa de Serafina, havia passado a financiá-la. Havia agora 2 prédios próprios e 120 alunas por ano. Não era tudo o que havia para fazer. Não seria nunca, mas era o que estava sendo feito. Vou aceitar,
disse Serafina. Pegou a carta de Maximilian, dobrou e guardou no bolso do avental. Mas quero ir de trem. A última vez na carruagem foi longa demais. Maximilian assentiu. Ficaram em silêncio por um momento, lado a lado, olhando para o pomar de Hartenburg naquela tarde de maio que cheirava a maçã e promessa. Era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido porque é, em si mesmo, uma forma de conversa. O silêncio de duas pessoas que não precisam mais provar nada uma à outra e que encontraram nisso, de forma completamente inesperada, algo parecido com paz. De longe, ouviram a voz de Clara anunciar em volume máximo que havia contado os ovos e eram 4, não 3, e que Ernst havia errado, o que ela considerava necessário reportar com urgência. Serafina fechou os olhos por um segundo. Então, caminhou em direção ao celeiro velho, com os passos seguros de quem conhece cada pedaço desse chão porque o construiu. Às vezes, a vida nos tira tudo o que achávamos que nos definia. Um nome numa lista de convidados, um lugar num salão, a aprovação de gente que nem nos conhecia de verdade. E quando isso acontece, quando o chão que considerávamos garantido some debaixo dos pés, duas coisas são possíveis. A gente afunda ou a gente aprende a nadar de um jeito que nunca imaginou que seria o nosso. Serafina von Aldenmoor foi descartada pela corte mais poderosa da Europa Central porque havia se tornado inconveniente. Mas o exílio que deveria apagá-la foi, sem que ninguém tivesse planejado isso, a escola onde ela descobriu quem era quando ninguém estava olhando. E a versão de Serafina, que saiu daquele exílio, com as mãos calejadas e o dossiê na mão e a marca na bochecha exposta à luz dos lustres imperiais, era uma pessoa que a corte não sabia lidar porque nunca havia parado de existir apenas para agradar a corte. Essa não é apenas uma história de amor, mesmo que seja também isso. É uma história sobre o que acontece quando alguém recusa, mesmo no silêncio forçado, deixar que outros definam seu valor. É sobre como o trabalho honesto, feito longe de qualquer plateia, pode construir uma fundação mais sólida do que qualquer aliança de salão. E é sobre como o homem que finalmente mereceu Serafina foi exatamente aquele que a viu. Não a versão conveniente ou a versão que cabia nos seus planos, mas ela, completa e inconveniente e absolutamente ela mesma, e escolheu dizer isso em voz alta, no único lugar onde realmente importava ouvir. Serafina não precisou gritar para ser ouvida, não precisou fingir para ser amada, não precisou se curvar para ser respeitada. Ela simplesmente continuou sendo quem era, com a teimosia gentil de quem decidiu que a única opinião sobre si mesma que realmente importa é a que se forma no espelho da própria consciência. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta o que sentiu. Teve alguma cena que ficou com você? Alguma frase que você vai guardar? E se você chegou até aqui, escreve a palavra aqueduto nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou Serafina até o fim e que, assim como ela, você acredita que o que a gente constrói em silêncio vale mais do que o que a gente exibe no barulho. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever se ainda não fez isso e de compartilhar essa história com alguém que precisa lembrar que ser descartado não é o fim, às vezes é o começo. Se você gosta de histórias assim, de amores que custam, e de mulheres que não pedem permissão para existir, as outras narrações estão esperando por você nos cards. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.